Olá, eu sou Mário Lopes e nesse vídeo nós daremos início a uma discussão sobre gestão de custos para pequenas e médias empresas. Eu recebi diversas solicitações para tratarmos desse tema e eu de fato considero oportuno conversar sobre custos para que nós possamos fortalecer nossas pequenas e médias empresas que de fato são muito fortes e são muito importantes para o nosso país e para a nossa economia. Então vamos lá. Bem, antes de conversarmos sobre gestão de custos, é fundamental que a gente conheça algumas expressões que são utilizadas nesse meio. Mas pode ficar tranquilo, porque nós vamos utilizar uma linguagem bem simples, bem clara e objetiva, como em todos os nossos vídeos. Vamos lá. Primeira expressão são os gastos. É a expressão mais ampla, é a definição mais ampla que nós temos. Então é muito simples de entender. Gastos corresponde a todas as compras de bens ou serviços. Então se você comprou um veículo, você teve um gasto. Se você comprou uma mercadoria, você teve um gasto. Se você contratou um serviço de consultoria, você teve um gasto. Enfim, comprou uma mercadoria, comprou um bem, comprou um serviço, gasto. Agora, esse gasto, ele pode ser investimento, custo ou despesa. Bem, custos e despesas, eles têm uma similaridade. Eles ocorrem quando são consumidos. Então, tanto os custos quanto as despesas, nós vamos registrar quando eles forem consumidos. Lembre-se disso. Agora, os custos, eles ocorrem quando são consumidos na produção, na atividade fim da empresa. Independente se é industrial, prestadora de serviço, comercial, enfim, o fato é que tudo que está vinculado à atividade fim é um custo, quando for consumido, ok? Então vamos lá para alguns exemplos. Vamos citar o exemplo de uma indústria, de uma padaria, ok? Que é uma pequena fábrica. Uma padaria, ela precisa consumir farinha de trigo, sal, fermento, tudo isso para fabricar o seu pão. Mas não somente isso. Ela precisa de um padeiro, ela precisa de energia, ela precisa de água. Todos esses gastos estão vinculados à sua produção, ok? Já uma empresa prestadora de serviço, ela precisa também de gastos e também de mão de obra para realizar esse serviço. Todos eles serão custos. Então, o consultor, o sênior, o júnior, todos esses consultores, todo o gasto que eu tiver com esses consultores serão custos para mim, ok? Da mesma forma que a energia que eles utilizarem, o combustível que eles utilizarem para prestar esse serviço, tudo isso representarão um custo para mim, porque estão vinculados à minha atividade fim, ok? Agora, as despesas, elas também são consumidas no período, mas não estão vinculadas à minha atividade operacional. As despesas estão vinculadas à área de suporte financeiro, marketing, enfim, todas essas empresas, elas, independente do suporte, às vezes não tem algo estruturado, mas elas realizam propaganda, elas pagam a taxa financeira, elas pagam a taxa bancária, elas pagam água, energia, elas pagam serviço de limpeza para a área de suporte, para a área administrativa. Então tudo isso corresponde a despesas. Então, resumindo, os gastos são todas as aquisições de bens ou serviços. Agora, quando forem consumidos, quando forem de fato utilizados, se for na atividade operacional, custos. Se for na área de suporte, despesas. Ok? Agora, e os investimentos? Os investimentos eu deixei para depois justamente porque eles não são consumidos no momento. Há uma característica justamente. Eles são investimentos. Os investimentos são os gastos que não são consumidos imediatamente. Eles são consumidos, serão consumidos futuramente ou ao longo do tempo. Vou dar alguns exemplos. Eu adquiro um veículo, eu vou consumir de forma imediata? Não, eu vou consumir ao longo da sua vida útil. Então, investimento. Eu adquiri uma matéria-prima, mas eu vou utilizar na produção. Mas só vai ser custo quando eu consumir. Enquanto eu não consumir, enquanto for um estoque, ele será investimento para mim.
Calma, que você vai entender a importância de nós fazermos a separação de custos, despesas, investimentos. Isso é muito importante. E agora eu já faço uma pergunta para você. Qual o seu lucro mensal? Quanto você lucra por mês? E talvez, para muitos, essa seja uma pergunta muito simples. Mas para grande parte dos empresários, empreendedores que eu conheço, é uma pergunta fundamental, é uma pergunta provocativa, porque muitos deles não conhecem qual é o seu lucro ou qual é o seu prejuízo mensal. Então, simplesmente operam, vendem, pagam, compram, mas não sabem. Tem noção de que conseguem pagar o colégio dos filhos, conseguem fazer uma viagem, mas não sabe exatamente se o seu negócio é rentável ou não. Então, portanto, nós precisamos gerir nossos custos. Nós precisamos gerir de fato nossa empresa. Diante da situação que nós estamos passando, nós não podemos ser amadores, não há espaço para amadores, precisamos ser profissionais. Então, vou trazer para vocês 6 passos iniciais para você organizar sua empresa e sair dessa dificuldade e superar essa crise. Primeiro passo é relacionar todas as suas receitas. Então se você não tem um computador, registre no caderno, de preferência numa planilha eletrônica, num sistema, enfim, mas da forma que for possível. Relacione todas as suas vendas, seja de serviço, seja de mercadoria, seja de produto, relacione todas as suas vendas em um determinado período, ok? Depois disso, relacione todos os seus custos e despesas. Precisa fazer essa separação? Sim. Precisa pelo menos, é uma separação, é uma classificação mínima. Porque se você for observar, nós temos um vídeo. Em vídeos anteriores, nós discutimos sobre a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. Ela é bem sistematizada, ela é bem rica em detalhes. É o ideal. Mas se você não conseguir inicialmente alcançar esse ideal, depois desse vídeo, assista aos vídeos sobre a DRE e ao longo do tempo, aos poucos, você vai avançando. Mas nesse primeiro momento, eu peço que você relacione seus custos e suas despesas. Os gastos consumidos na atividade operacional, na sua atividade fim, e os gastos consumidos nos processos de suporte, ok? Nos processos de suporte. Depois disso, terceiro passo é você separar. Depois de separar dos custos e as despesas, de todos eles, separe o que é fixo do que é variável. Calma que eu não expliquei, mas vou explicar. O que são custos fixos, o que são gastos fixos, Mário? O que são gastos variáveis? Bem, vou começar pelos fixos. Os fixos são aqueles que não oscilam diante das alterações das suas vendas, da sua produção, ok? Então, você pode dobrar, triplicar suas vendas, você pode zerar suas vendas, de que esses gastos eles não sofrerão alteração em função disso. Esses são os custos fixos, ok? Eles não alteram em razão da produção das vendas. Agora nós também temos os gastos variáveis. Eles se comportam da seguinte forma: se você dobra as suas vendas, eles dobram. Se você triplica, eles triplicam. Se você zera, você não terá esses custos. Vou dar exemplo para vocês. Aluguel é um custo fixo ou variável? Fixo. Por quê? Você pode vender mais, vender menos, o seu aluguel não sofrerá alteração em função disso, ok? Um outro exemplo, a remuneração, a folha de pagamento. E aqui a gente pode até detalhar. Dentro da folha de pagamento nós teremos alguns gastos que serão fixos, outros variáveis. Concordam comigo? Porque na folha de pagamento nós temos comissões. Comissões são variáveis. Porque se você dobrar suas vendas, você terá que pagar o dobro das comissões. Não é verdade? Então, na folha de pagamento nós teremos gastos fixos e variáveis.
Outro exemplo de gastos variáveis, os impostos sobre venda, ICMS, o PIS, a COFINS. Quanto mais você vender, mais você vai gastar. Então é importante fazer essa separação dos gastos fixos e dos gastos variáveis. E vai ser importante que em vídeos posteriores nós vamos aproveitar essa informação ainda mais. Mas nesse primeiro momento será muito importante e eu vou mostrar para vocês como você vai utilizá-los. Depois disso, faça investimentos eficientes. Este não é o momento de realizar investimentos que não trarão retorno. Na verdade, em momento algum. Mas nesse momento em especial, nós precisamos ser ainda mais cuidadosos. Porque o investimento, ele obrigatoriamente precisa trazer retorno. Então, você deve fazer investimentos nesse momento se for importante para você aproveitar oportunidades. Porque diante de crises, nós precisamos nos adequar, nos ajustar, nós precisamos verificar quais são as oportunidades que o mercado nos proporciona. E muitas vezes precisamos realizar investimentos, ok? Então, faça investimentos eficientes. E lembra que eu pedi para você analisar os seus gastos, relacionar os seus gastos, os seus custos, suas despesas e separar entre fixos e variáveis, justamente porque nesse momento, neste passo, você precisa separar quais são os seus maiores gastos. Quais são aqueles maiores gastos? Aqueles 20% dos seus gastos que representam 80% em valor. De tudo que você gasta, eles representam 80%. Foque nesses e estabeleça metas de redução. Não vale a pena nesse momento inicial você se debruçar em pequenos gastos. Vamos fazer isso logo depois, em momentos seguintes. Mas esse é o momento de focar nos gastos maiores, porque assim nós teremos resultados muito mais rápidos, ok? Então, estabeleça metas de redução para esses gastos maiores e acompanhe semanalmente, quinzenalmente, acompanhe, controle, para que logo que você percebeu a necessidade de novas ações, você possa agir. Então, nesse vídeo, nós conhecemos um pouco mais sobre a contabilidade de custos e estratégias para sair do prejuízo, para sair do negativo, ou se você não está tendo prejuízo, para você maximizar seus lucros. Precisamos planejar e controlar nossos gastos. Assim, nós vamos superar essa crise. Compartilhe esse vídeo para que nós possamos alcançar o máximo de empreendedores, de profissionais da contabilidade, para que nós possamos fortalecer nossas empresas. E se você não é inscrito no canal, se inscreva e assine o sininho para que você seja notificado nos próximos vídeos. Espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido para você. Espero você nos próximos. Até lá. Tchau.